fervor proclamai, breve Jesus voltará. Esse indomal da luta horror, tem a vitória ao conquistador. Ouvem-se cantos de louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Da morte o vil poder, mas Cristo veio subverter. Vivas o aclamem com prazer, aleluia, aleluia, aleluia. Só a fé nos levará, enfim. Lá estaremos entre os santos, entre músicas e cantos, quando o sino soar pra vós e para não ouvis, irmãos, cantando, anjos não ouvis cantando. Glória, glória, jubileu chegou, enfim, chegou, enfim. Neste tão ansiado hei de além do rio quando o sino soar pra vós e para mim. Não ouvis, irmãos, cantando, anjos não ouvis cantando. Glória, glória, jubileu chegou, enfim, chegou, enfim. Neste tão ansiado por vir, hei de além do rio quando o sino soar pra vós, soar pra vós e para mim. Mestre, ao teu lado quero andar pelo caminho do dever.
transformar, Senhor, em fé, toda a incerteza do meu ser, e eleva os meus errantes pés ao lar de paz, de real prazer. Eu confesso que não sei como é o estilo de música cantada no céu. E também não tenho nada contra o playback. Mas quando eu ouço uma música a capela, eu me sinto um pouquinho mais perto do céu. Hoje, dia 22 de dezembro de 2012. Estamos aqui e o mundo não acabou. E que bom que você veio aqui nesta manhã para exaltar o nome de Deus, porque nós estamos aqui para comprovar que é Deus quem dirige a história, é Deus quem dá o rumo da nossa história. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Eu confesso que pouco mais de 3 meses aqui na igreja da Vila Matilde, eu já me sinto em casa. A gente já conhece as pessoas agora pelo nome, fica mais fácil de identificar. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo à casa de Deus, que nós possamos nessa manhã ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. O doutor Eduardo, ele perguntou para mim agora há pouco, é necessário te apresentar? Falei, não, eu acho que não. Como ele disse sabiamente ali atrás, o mais importante hoje não é o mensageiro, mas a mensagem que Deus tem a nos transmitir. Muito obrigado, quarteto, música e voz, por aceitar o convite de estar conosco aqui nessa manhã. Nós marcamos quando o quarteto Vox veio aqui. Eles estão aqui hoje para brilhantar o nosso louvor e adoração a Deus. Nós temos também aqui a presença de alguns pastores, pastor Josué. Tive a oportunidade de participar com o pastor Josué o ano passado do curso de noivos, e hoje o pastor Josué está aqui. Eu já casado, já 1 mês e pouquinho. E pastor, olha, as dicas, muito obrigado, viu? Foram bem válidas. O pastor Alci também, na semana passada, nos abrilhantou também de tarde com uma meditação fantástica. Eu particularmente gosto muito dos sermões do pastor Alci, que sempre tem alguns pensamentos de grandes pessoas e aprendo muito. Pastor Edson, tivemos a oportunidade de conversar ali no NASP durante alguns minutinhos e dia 2 estaremos ali em Tucuruvi para começarmos um trabalho de evangelismo através da coportagem nas empresas da região norte. Bom, eu fiquei pensando, e todas as vezes que eu tenho que pregar aqui, eu confesso que o friozinho na barriga domina o meu ser e começa a remexer as minhas entranhas. Geralmente, quando eu prego aqui na Vila Matilde, eu acordo pelo menos 4 ou 5 horas da manhã e fico pensando, Senhor, que desde agora o Senhor possa preparar as pessoas que ali estarão, que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades e que realmente o nome de Deus possa ser exaltado nessa manhã. Que nós possamos sentir a voz de Deus falando aos nossos corações. E eu pensei sobre o que nós vamos meditar nessa manhã. Eu fiquei pensando, hoje nós completamos, se eu não estiver errado, 356 dias do ano, é isso mesmo? Quem é bom de matemática? Sim? 356 dias do ano. E geralmente quando nós chegamos no final de ano, nós costumamos fazer algumas reflexões. Geralmente as pessoas estabelecem novas metas, decidem seguir novos rumos para o ano que virá a seguir. E eu tenho certeza que como igreja nós devemos também refletir
um pouquinho de como tem sido a nossa vida espiritual e estabelecer novas metas para o ano de 2013. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37. A partir do verso 1, Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, onde nós encontramos, quem sabe, uma das mais fantásticas visões sobre o povo de Deus. O título do nosso sermão, da nossa reflexão nesta manhã, e eu espero que isso seja uma afirmação para você, eu fui chamado. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, e antes de lermos a palavra de Deus, feche seus olhos, pois vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós nos encontramos pela penúltima vez em um sábado durante o ano de 2012 na Tua casa de oração, para prestarmos um culto de louvor, gratidão a Ti, Senhor. Neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, Pai, nós queremos lhe implorar que o Senhor não olhe para os nossos defeitos, não olhe para os nossos pecados, mas que a Tua palavra venha preencher o nosso ser nesta manhã. Que não venha falar esse pecador, esse servo Teu, mas que seja apenas um conduto para que as nossas vidas nessa manhã possam ser transformadas pela Tua verdade. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós, é isso que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ezequiel, no capítulo 37, a partir do verso 1. E o profeta diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E então me disse: Filho do homem, estes são todos da casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estando de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e viverei e vos estabelecerei na vossa própria terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Uma das maiores necessidades dos seres humanos era serem aceitos. Todos nós, quando escolhemos uma profissão, quando resolvemos trilhar por um caminho, nós entramos por essa jornada esperando obter sucesso e aprovação. No ano de 2012 nós tivemos os Jogos Olímpicos e a maior alegria de um atleta é quando ele é selecionado para representar o seu país neste evento mundial e esportivo tão importante. Na nossa vida como cristãos também não é diferente. E a maior necessidade que nós temos como cristãos é de sermos aceitos, de sermos chamados. A verdade, queridos, é que para todas as pessoas, Deus faz pelo menos 3 tipos de chamados. O primeiro chamado que Deus faz a uma pessoa é para que ela rejeite tudo aquilo que a coloca em oposição à vontade de Deus e possa seguir o caminho que Deus escolheu para ela. O segundo chamado que Deus faz para uma pessoa é, então, após rejeitar tudo aquilo que coloca em oposição, agora manifestar publicamente a sua decisão através do batismo. E o terceiro chamado que Deus faz a cada um de nós é contarmos ao mundo aquilo que um dia nos transformou. O título da nossa reflexão nesta manhã é Eu Fui Chamado. E ter esses 3 chamados bem definidos na nossa mente pode dizer e pode demonstrar, de acordo com a nossa reflexão, como nós temos vivido o Evangelho, como foi o ano de 2012 para a nossa vida espiritual, e pode dizer também aonde nós precisamos melhorar, aonde nós temos falhado. A verdade, queridos, é que Deus ele nos faz sempre 3 chamados. Deus não chama você apenas para se batizar e aceitar e manifestar publicamente. Deus o chama também para pregar o Evangelho para outras pessoas. Deus não o chama apenas para pregar o Evangelho, mas Ele pede que você rejeite todas as coisas que o mundo oferece, que pode lhe colocar em oposição a Ele. Nesta manhã, a reflexão que nós faremos é de como nós temos nos relacionado com Deus através dessa ferramenta do chamado. Eu gostaria que neste momento você pensasse apenas em você. Que neste momento você não parasse para pensar na vida dos outros, porque nós temos a tendência de nos compararmos com outras pessoas, mas eu gostaria que você pensasse em como você viveu 2012, como foi a sua jornada cristã durante o ano de 2012. E que ao final desta nossa pequena reflexão, você possa estabelecer novas metas, novos conceitos para o ano de 2013. O texto que nós lemos, Ezequiel, aconteceu aproximadamente no ano 580 a.C. E Israel vivia o pior momento da sua história. Israel havia sido exilado, dominado por Babilônia, estava humilhado e distante de Deus. E todos os momentos da história em que o povo passava por dificuldades, em que o povo de Deus passa por dificuldades, Deus levanta homens e mulheres com uma mensagem certa, a fim de chacoalhar, estremecer e reaquecer os corações em que o Espírito Santo de Deus acha moradia. Ezequiel foi o homem escolhido por Deus neste período para transmitir a mensagem que poderia trazer salvação. E Ezequiel então começa relatando a sua visão, dizendo que a mão do Senhor
estava sobre ele. Aqui eu gostaria que você entendesse algo de muito importante. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia que a mão de Deus está sobre alguém, tenha certeza de que Deus está chamando aquela pessoa para cumprir uma missão. Ezequiel tinha a certeza absoluta de que Deus estava o chamando para cumprir uma missão. E ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim. No verso seguinte, Ezequiel diz então que o Espírito de Deus o guiou para o meio de um vale de ossos secos. Sabe, queridos, a segunda coisa que acontece na vida de uma pessoa que tem a certeza de que foi chamado por Deus é permitir ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você se sente chamado aqui, nesta manhã? Quantos de vocês, nesta manhã, têm a certeza de que foram chamados por Deus para cumprir uma missão? Se você tem certeza desse chamado, será que você tem permitido com que o Espírito Santo de Deus o guie pelos caminhos da vida, dizendo aonde você deve ir? Se você deve se desviar para a esquerda ou para a direita? Ezequiel tinha certeza de que Deus estava o chamando e permitiu assim que Deus o guiasse. Mas para a surpresa do profeta, Deus o leva para o meio de um vale cheio de ossos. Eu tenho certeza aqui nessa manhã que muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir nitidamente a voz de Deus dizendo para onde nós deveríamos seguir. Imagine você neste momento, então, que Deus chama uma pessoa, enche essa pessoa do Espírito Santo, dá poder para aquela pessoa cumprir uma missão, para então a levar a um lugar sem alegria, sem vida e sem esperança. Ezequiel diz que aquele não era um vale qualquer, mas ao rodear aquele vale, Ezequiel percebe que os ossos cobriam toda a superfície e os ossos estavam sequíssimos. No original hebraico, nós podemos perceber que a tradução ela pode ser dada tanto para vale como para planície. E a verdade, queridos, é que as grandes batalhas aconteciam nestes locais. A visão que Ezequiel estava tendo era de um campo de batalha onde corpos haviam sido dizimados e pela ação do tempo estavam secos, mortos há muito tempo. Nós passamos durante muitas vezes em nossas vidas pelas batalhas da vida. E a verdade é que muitos são os abatidos nessa jornada. Talvez se você parar para pensar sobre pessoas que caminharam com você durante anos na fé, você vai encontrar mais de 2 ou 3 pessoas que foram abatidas durante essa batalha. Quantas vezes nós mesmos não nos sentimos como ossos secos, porque estamos mortos espiritualmente durante muitos e muitos anos nos vales da vida. Ezequiel estava tendo uma visão, vendo um vale de ossos secos. E se você olhar na sua Bíblia, lá no verso 11, Deus identifica de quem são aqueles ossos que estão espalhados. E Deus diz: estes são todos da casa de Israel. Israel estava exilado, estava desgostoso da vida. Os ossos de Israel haviam se secado. Estavam mortos espiritualmente. E a verdade, queridos, é que hoje nós não nos encontramos em situação muito diferente da que o povo de Israel se encontrava. Quantas vezes nós estamos na igreja, mas estamos mortos espiritualmente?
Quantas vezes nós não sentimos mais alegria em entoar louvores ao nosso Deus? Semana passada eu estava pregando na igreja de Vila Nhocuné e eu comentei com o pessoal, eu falei, olha, eu tenho aproximadamente 30 anos de igreja. E um irmão, ele interrompeu o culto, ele falou, não, isso não é verdade. Eu falei, irmão, eu tenho quase 30 anos de igreja. Eu me recordo de quando, bem pequeno, a igreja era muito diferente da igreja que nós vivemos hoje. Eu me recordo que nos sábados de tarde, quando o diretor do trabalho missionário dizia, olha, hoje nós vamos distribuir folhetos, um exército comparecia na porta da igreja a fim de sair pelo mundo e pregar o evangelho. Eu me recordo quando no ano de 1989, se não me falha a memória, nós estávamos ali no NASP, Campus 1, em que o pastor Bulhon estava fazendo uma série de conferências, e muitas eram as pessoas que entoavam louvores com fervor no coração. E quando eu faço uma reflexão para os dias de hoje, muitas e muitas vezes eu sinto muita tristeza. Daqui da frente nós temos alguns privilégios e alguns desprazeres também. Às vezes nós olhamos pessoas cantando e não parando muito para meditar naquilo que cantam. Não conseguem sentir alegria porque estão na presença de Deus. A verdade, queridos, é que em muitos momentos de nossas vidas nós estamos secos, ossos secos, porque estamos mortos espiritualmente. Como tem sido a sua vida com Deus? Como você tem levado a missão de pregar o evangelho a outras pessoas? Uma vez eu escutei algo de muito interessante, e eu gosto de frases que digam muito mais do que as palavras. Eu não gosto muito de palavras vazias, eu gosto de frases que deem efeito. E alguém disse o seguinte: ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E às vezes eu paro para pensar na minha vida, será que ao pregar para as outras pessoas eu estou dando realmente aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo? Será que quando as pessoas conversam com você, elas enxergam realmente que aquilo que você oferece tem substância, pode preencher? Será que as suas palavras têm sido palavras vazias e não preenchem os vazios da alma? Ezequiel estava diante de um vale, onde não existia esperança. Mas a ordem de Deus para Ezequiel foi que ele profetizasse. Queridos, a única forma de nós termos o nosso reavivamento é se nós profetizarmos, se nós pregarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós nos perguntamos, por que será que durante tantos e tantos anos nós nos sentamos no banco da igreja e não conseguimos nem esquentar o banco? Talvez seja porque nós não estamos nos relacionando com Deus através da sua profecia, através da sua palavra. Ezequiel recebe a ordem para profetizar. E a terceira coisa que acontece na vida de uma pessoa que foi chamada por Deus é cumprir aquilo que Deus manda fazer. Se você foi chamado por Deus e está permitindo que o Espírito Santo lhe guie, você deve cumprir aquilo que Deus pede que você faça. Não é aquilo que nós podemos realizar, mas é aquilo que nós permitimos que Deus realize através de nós. Não é aquilo que nós podemos realizar, queridos, que vai transformar a vida das pessoas. Não é aquilo que nós fazemos que vai nos dar condição de ter
o espírito reavivado, mas é aquilo que nós permitimos que Deus faça em nós. No grande dia da volta de Jesus, as pessoas que terão condição de ver Cristo voltando nas nuvens dos céus, são pessoas que permitiram que Cristo realizasse o trabalho através delas. Ezequiel, então, cumpre a missão que Deus o confiou. E Ezequiel profetiza em um lugar onde não existe esperança. Quando foi a última vez que Deus o chamou para cumprir uma missão que aos seus olhos era uma missão humanamente impossível? Quantas vezes nós somos chamados para cumprir uma missão e nós duvidamos daquilo que Deus tem a nos oferecer? Quantas vezes no ano de 2012 nós tivemos a oportunidade de falarmos do amor de Cristo para as pessoas e nós fechamos a nossa boca porque nós julgamos que para aquela pessoa não existia mais esperança? Eu gosto muito do Facebook. E esses dias atrás eu estava vendo algumas postagens e eu vi um vídeo muito interessante. Um cristão sentado na praça com a sua Bíblia aberta. Era uma tarde e ele ali estudava a Bíblia. De repente chegou ao seu lado um homem cheio de tatuagens, com 2 baquetas na mão, sentou ao seu lado com 2 fones de ouvido enormes, e ele começou ali no ritmo da música se entreter. O cristão olhou para o lado, olhou para o sujeito, viu que talvez não fosse uma pessoa muito confiável e deu um passinho para o lado. O jovem todo tatuado continuou ali empolgado com a sua música e de repente ele parou. Tirou o fone de ouvido, abriu a sua mochila e de dentro da mochila ele tirou um folheto. Tocou no cristão e disse: olha, semana que vem eu terei uma programação muito especial na minha igreja. Eu gostaria que, se você puder, se você tiver um tempinho, que você comparecesse. Quantas vezes nós deixamos de falar do amor de Deus para as pessoas porque nós julgamos que para aquelas pessoas não existem mais esperança? No mês de julho eu estava finalizando uma semana de oração e uma mãe me procurou e ali ela pediu: olha, ore pela minha filha, porque a minha filha ela não quer saber mais das coisas da igreja, ela está afastada e eu sinto que para minha filha já não existe mais esperança. Eu disse para ela: olha, irmã, eu vou orar pela sua filha, mas eu gostaria de pedir que a senhora não desistisse de continuar tentando encontrar algum espacinho no coração dela para que ela possa ouvir a mensagem. Aquela irmã, ela olhou nos meus olhos e ela disse: olha, para minha filha já não existe mais esperança. Eu gostaria apenas que você orasse por ela. Quantas vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado no emprego? Quantas vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo para as pessoas que estão no metrô? Quantas vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo para as pessoas que estão dentro do nosso lar? Porque nós julgamos que para aquelas pessoas não existe mais esperança. Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, podem ossos secos tornar a vida? Podem pessoas mortas espiritualmente retornar à vida e marchar como um exército? Ezequiel, mais uma vez mostrando a sabedoria de homens e mulheres de Deus, ele diz: tu, Senhor, o sabes. Tu o sabes. Portanto, queridos, se em muitas e muitas situações da vida você julga que o poder de Deus não é suficiente para transformar a vida das pessoas, saiba, nesta manhã, que somente Deus sabe. Somente Deus sabe se aquilo
que você irá dizer produzirá alguma coisa no coração daquela pessoa. A sua missão é fazer aquilo que Deus pediu. Ezequiel então profetiza para aquele vale de ossos. E eu sei que você, no mundo que nós vivemos, talvez Ezequiel naquele tempo não pudesse ter nítido na sua mente aquela visão. Mas eu sei que no mundo em que nós vivemos, com os 3Ds da vida, com Hollywood e suas fantásticas produções cinematográficas, eu gostaria que nesse momento você tentasse visualizar. Ezequiel ouve um barulho e ossos começam a juntar. Osso ao seu osso. Pedaço por pedaço. De repente Ezequiel olha e ele vê muitos e muitos esqueletos estendidos naquele vale. Começam então a serem formados tendões, nervos, pele. Por fim, Ezequiel vê agora não mais um monturo de ossos, mas cadáveres espalhados por aquele vale. Sabe, queridos, ao estudar Ezequiel no capítulo 37, eu aprendi uma lição muito importante. Sabe qual é a diferença entre um monte de ossos secos e cadáveres diante do vale? Nenhuma. Muitas vezes nós olhamos para a vida das pessoas e conseguimos identificar nas outras pessoas que elas estão como ossos secos, espalhados, destroçados, e achamos que somos melhores, porque nós ainda nos encontramos como cadáveres espirituais. Diante de Deus, cadáveres que ainda não entraram em decomposição e um monte de ossos não tem diferença nenhuma, porque nenhum deles existe vida. Como você tem vivido a sua vida com Deus durante todo este ano de 2012? Quem sabe durante os últimos anos? Será que você tem vivido de acordo com o amor que um dia o chamou para cumprir uma missão? Há poucas semanas atrás nós estivemos ali na ONG em Cidade Patriarca. A Geni, a doutora Vilma e muitas outras pessoas estiveram ali realizando uma Expo Saúde. E no domingo eu recebi a missão da Vilma e da Geni de estar ali para falar para as pessoas um pouquinho sobre o amor de Deus. E eu confesso que quando eu cheguei ali eu fiquei um pouco temeroso. Eram aproximadamente 300 pessoas e eu pensei, é a primeira vez que eu vou falar para um grupo totalmente secular. Como atingir o coração dessas pessoas? Eu orei, pensei um pouco, falei, vamos usar a mensagem de saúde que a igreja prega para atingir o coração dessas pessoas. Falei por cerca de 10 minutos e o barulho era muito grande, muitas crianças ali na ONG correndo de um lado para o outro, e eu pensei, hoje o dia não foi muito produtivo. Mas a verdade, queridos, é que quando nós permitimos que Deus nos use, nós não imaginamos aquilo que Deus pode fazer através de nós. Na semana passada, a doutora Vilma me procurou e ela disse que muitos pais que estavam ali procuraram a diretora da escola e disse que o trabalho que os adventistas realizaram ali naqueles 2 finais de semana deram a elas a oportunidade de ter uma mudança de vida. A diretora da ONG, que conhece os adventistas do 7º dia há muitos e muitos anos, procurou a doutora Vilma e ela disse, olha, eu não imaginava como os adventistas do 7º dia são amistosos e como eles são simpáticos em levar o evangelho para outras pessoas.
Mas uma situação me deixou muito triste no domingo. Porque nós tínhamos aproximadamente 300 livros para distribuir. Nós estávamos ali apenas 5 pessoas para distribuir 300 livros para aquelas pessoas. O trabalho foi realizado, mas como ele poderia ter sido proveitoso se todos nós tivéssemos nos unido para levar a mensagem de salvação a essas pessoas? Muitas vezes nós nos contentamos em sentar nos bancos da igreja, nos contentamos em pendurar na parede de casa o nosso certificado de batismo e nos esquecemos que ser cristão é sair pelo mundo também e pregar o Evangelho. Como nós estamos hoje, nessa manhã, diante de Deus? Será que nós somos ossos secos, cadáveres espirituais? Ou será que o Espírito de Deus é quem nos dá a vida para continuar? Naquele momento, então, Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, é necessário que agora você profetize uma vez mais. E aqui eu vejo como é imenso o amor e a graça do nosso Deus. Eu olho para a minha vida e vejo quantas e quantas oportunidades Deus me deu para continuar trilhando os seus caminhos. E olha, eu digo, nem sempre foi fácil. Eu vou fazer 29 anos. E apenas agora eu tomei a decisão de fazer o curso teológico. Mas a verdade, queridos, é que eu tenho a real noção de que muito tempo atrás Deus já havia me chamado, mas eu ainda não tinha despertado da minha condição espiritual. Se não fosse o amor e a graça de Deus para que alguém profetizasse uma vez mais para a minha vida, talvez eu não estaria nessa manhã refletindo sobre este ano em que com certeza Deus derramou muitas e muitas bênçãos em nossas vidas. Talvez se não fosse o amor e a graça de Deus para enviar pessoas a cada um de nós nesta manhã para pregar o Evangelho, nós não estaríamos aqui hoje. Em todas as igrejas que eu passei, eu tenho o costume de me envolver com jovens e trabalhar com jovens. E a realidade, queridos, é que quando nós nos envolvemos com jovens, em muitos momentos eles são verdadeiros naquilo que eles falam. E eu fico pensando como é duro às vezes profetizar uma vez mais quando, quem sabe, talvez não existe mais esperança. Esses dias eu li algo que me deixou muito, muito triste, mas que me deu uma injeção de ânimo para continuar. E um jovem escreveu o seguinte: olha, eu não estou nem aí para as coisas da igreja. Não faz a menor diferença. Tudo isso aqui não passa de um mero entretenimento. Talvez ao longo da sua jornada você tenha já se deparado com pessoas desse tipo. E a palavra de Deus nos ordena que nós profetizemos uma vez mais ou quantas vezes forem necessárias para que o amor de Deus encontre abrigo naquele coração. Ezequiel, mais uma vez, um homem de Deus, profetiza, e agora o Espírito Santo de Deus invade os corpos que estão ali, sobre aquele vale. E eles começam a ganhar vida. No ano de 2010, a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia fez o seguinte apelo aos cristãos de sua denominação. E a Conferência Geral disse o seguinte:
Deus chamou de forma singular a Igreja Adventista do Sétimo Dia para viver e proclamar a sua mensagem de amor e verdade para os últimos dias do mundo. O desafio de alcançar os mais de 6 bilhões de pessoas do planeta Terra com a sua mensagem para o tempo do fim parece impossível. A tarefa é esmagadora e, de uma perspectiva humana, o rápido cumprimento da grande comissão de Cristo em algum momento próximo parece improvável. Uma avaliação honesta de nosso impacto evangelístico atual no mundo leva à conclusão de que, a não ser que haja uma mudança dramática, nós não concluiremos a comissão celestial nesta geração. Numa pesquisa realizada no ano de 2000 pela Igreja Mundial, foi constatado que para levarmos uma pessoa ao batismo, eram necessários 11 adventistas. Ou seja, a cada 11 adventistas, uma pessoa era levada ao batismo. Como nós sabemos, no ano de 2011, nós batemos o recorde. E nós somos hoje, no planeta Terra, mais de 7 bilhões de habitantes. Felizmente, queridos, a taxa de crescimento da igreja não tem caminhado na mesma proporção que o mundo. E numa pesquisa realizada em 2010, foi constatado que a cada 16 adventistas, uma pessoa era batizada. Hoje, final de 2012, as pesquisas já mostram que a cada 18 adventistas, uma pessoa se batiza. Você sabe o que isso quer dizer? Se nós levarmos em consideração que são necessárias uma ou duas pessoas para levar uma pessoa até os pés de Jesus, existem outras 16 sentadas no banco da igreja que não estão cumprindo com a sua missão. Quantas pessoas você trouxe aos pés de Cristo durante o ano de 2012? Não pare para pensar nos números que a igreja tem demonstrado nos seus alvos de batismo. Pare para pensar na sua vida espiritual e na sua missão como um adventista que deve sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Quantas pessoas você trouxe a Cristo no ano de 2012? Se nós não temos cumprido o nosso papel de pregar o Evangelho a outras pessoas, nós não estamos cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. A última vez que eu havia pregado aqui, eu falei um pouquinho sobre a decepção que muitas pessoas terão no grande dia da volta de Jesus. Pessoas que caminharam com Cristo, que tiveram uma vida espiritual com Cristo, mas que por fim ouvirão do Mestre: eu nunca vos conheci, porque você não permitiu que eu realizasse em sua vida a transformação necessária. A irmã White diz que todo cristão, ele já nasce espiritualmente como um pregador da mensagem, como um pregador da palavra de Deus. Quantas pessoas, a sua vida, quantas pessoas você conseguiu impactar durante todo este ano? A missão de Deus para Ezequiel era de pregar em um lugar onde não existia esperança, onde não existia vida, onde não existia alegria. E quem sabe, nesta manhã, o chamado de Deus para a tua vida é que você pregue, profetize em lugares onde já não existe mais alegria, mais esperança, mais vida.
Pessoas estão sentadas ao nosso lado, esperando, quem sabe uma palavra, quem sabe uma atitude que possa restaurar a sua vida. 2012 está acabando. 2013 vai começar. Amanhã nós teremos a nossa última Santa Ceia deste ano. E a pergunta que eu faço é: quem terá coragem de sair pelo mundo, sair pelo vale de ossos secos, para pregar a mensagem que o Senhor nos confiou? Quem? Quem vai ter a coragem de reconhecer que não tem cumprido o seu papel? Quem vai ter a coragem de reconhecer se está vivo espiritualmente ou se não passa ainda de um monturo de ossos secos e desfacelados? Quem? Por fim, queridos, a única forma de nós termos essa mudança em nossas vidas para o ano que virá a seguir é se ocorrer em nossa igreja, em nossa casa, em nossa vida, um movimento de reavivamento e reforma. Somente com reavivamento e reforma nós conseguiremos ser despertos da nossa morte espiritual. Assim como Ezequiel viu os filhos da casa de Israel serem juntados ossos por ossos, nervos, tendões, pele, receber o Espírito Santo e se levantarem como um grande exército, com um movimento de reavivamento e reforma, nós conseguiremos terminar a obra que o Senhor nos confiou. A irmã White, por fim, na Review and Herald do ano de 1902, ela diz o seguinte: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, porque reavivamento significa renovação da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Não importa a situação como nós nos encontramos nesta manhã, a palavra de Deus nos diz que para nós ainda existe esperança. Não importa como você se encontra sentado neste banco, como você levou o ano de 2012, se você desistiu logo no começo do caminho, se você estabeleceu novas metas e não conseguiu cumprir, nesta manhã o Espírito de Deus sopra diante de todos nós, nos concedendo a oportunidade de levar um novo ano de forma diferente, com reavivamento e reforma. Sermos reavivados da morte espiritual e reformarmos a nossa maneira de viver como cristãos e pregar o Evangelho. Por fim, se você olhar aí na sua Bíblia, no verso 14, a promessa de Deus para cada um de nós é: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra, e então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Neste momento o quarteto irá cantar. E enquanto o quarteto canta, eu gostaria que você refletisse com sinceridade de coração na sua vida espiritual e na forma como você tem vivido ao lado de Deus. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus sopra diante de cada um de nós,
E o desejo de Deus é que nós o recebamos para ter uma nova vida, reavivamento, reforma. Se o seu desejo nesta manhã é de firmar um novo compromisso com Deus, hoje, de forma sincera e verdadeira, você vai tomar a decisão e vai se colocar de pé. E amanhã, às 19h30, você vai manifestar publicamente o seu desejo de viver 2013 ao lado do seu Senhor. Que nunca se turbe o meu coração, que o tempo de espera não seja em vão, que nunca morra o amor, mas cresça até alcançar o poder que nos torne vencedor. Breve há de chegar o dia em que eu hei de ver o meu Senhor voltar para cumprir o que prometeu. Vejo o céu enegrecido, vejo o mar enfurecido, rugem mil trovões, vozes e clarões, anjos a cantar. Ele vem logo pra reinar, vem também pra nos resgatar. Assim será o dia quando Jesus voltar. Oh, quanto eu desejo vê-lo enfim voltar. Amém, 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 amém. A nossa maior esperança é ver Cristo voltar para nos buscar. Muitos de nossos queridos já descansaram no Senhor. Muitos soldados nessa batalha já descansaram e aguardam aquele grande dia. Quem sabe 2013 não seja o ano em que nós avançaremos em unidade, em fé, para concluir a obra que o Senhor nos confiou. Que nessa manhã, este novo compromisso que você firmou com Deus, possa reavivar a sua vida espiritual, possa lhe dar um novo ânimo, possa fazer com que nós, como igreja, sejamos mais, muito mais do que vencedores.
confiando naquele que nos amou. E Ele vem para nos buscar. Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Após refletirmos, Pai, sobre como nós vivemos espiritualmente durante todo este ano, nós reconhecemos que muitas vezes nós temos falhado no chamado que o Senhor nos fez um dia. Mas louvado seja o teu nome, porque todos os dias o Senhor nos concede uma nova oportunidade de reafirmarmos o nosso amor, de reestabelecermos as nossas bases e de sermos reavivados pelo poder da tua palavra, Pai. Reaviva-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que ocorra dentro de nós uma mudança significativa e verdadeira, para que no ano de 2013 nós possamos concluir a missão que o Senhor nos confiou. Estamos cansados de viver aqui, Pai. Estamos cansados das batalhas, das dificuldades, e estamos ansiosos para vê-lo voltar nas nuvens dos céus. Capacita-nos para estarmos de pé naquele grande dia. Todas essas bênçãos nós lhe pedimos com perdão de todos os nossos pecados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós, do nosso trabalho da assistente